Muito bom dia, você que nos acompanha agora o programa Manhã Viva. Você não está no jornalismo, está sim no Manhã Viva. Então, no jornalismo aqui para o Manhã Viva, estou nessa manhã, essa manhã que deve ser de alegria, uma manhã viva, porque a cada dia o Senhor nos concede uma oportunidade nova de estarmos vivos, de estarmos na sua presença. Então é com muita alegria que nós te acompanhamos. Quem sabe agora você está a tomar o seu pequeno almoço ou já começou as atividades, mas acompanhe hoje o nosso programa que com certeza vai falar o seu coração e vai te dar também mais bases para a sua fé na igreja, que esse é o objetivo do nosso programa. E nesse clima de Jornada Mundial da Juventude, nós estamos sempre trazendo temas que tenham a ver com os beatos, com os patronos da JMJ, temas relativos e pensando também no clima que Portugal vai viver ainda também no pós-JMJ, porque esse grande evento mundial não se esgota em si, faz parte de todo um projeto de evangelização da igreja para que a pastoral juvenil naquele país e em todo o mundo seja fortalecida. E hoje o tema do nosso programa será o beato Pier Giorgio Frassati, um jovem segundo o Evangelho, e ele é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Então, brevemente, o seu histórico. Ele provém de uma família da alta burguesia italiana, nasceu em Turim em 1901 e faleceu com apenas 24 anos. Foi beatificado por João Paulo II em 1990, um jovem que até hoje é modelo para a juventude. A partir dos seus 18 anos, procurou viver intensamente os valores evangélicos, a ponto de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo e testemunha de uma fé profundamente enraizada em Cristo. Mas quem vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse beato, também que, de alguma forma, nas suas atividades na igreja, tem uma ligação com uma associação da qual também o beato fez parte. Então, estou aqui com o padre João Luiz Silva, da Arquidiocese de Évora. Muito bom dia, padre. Bom dia, Graciela. É sempre uma alegria estar convosco e nesta manhã e com todos aqueles que nos estão a ver também. Isso mesmo. O padre, então, lá na Arquidiocese de Évora, é pároco de Montargil, Foros de Arrão, vê se eu não Foros do Arrão, vê se eu não estou falando nada errado. E capelão da Santa Casa de Misericórdia, lá de Montargil, além de assistente espiritual do Secretariado Diocesano do Movimento da Mensagem de Fátima. Muito trabalho, né, padre? Muito trabalho, mas além disso, o mais importante é que pelo batismo sou filho de Deus. Esse é o melhor título. Isso. Mas antes, padre, a gente começar a nossa conversa sobre o beato, vamos rezar a oração dele, a oração oficial, que também está sendo divulgada pela organização da Jornada Mundial da Juventude. E quem quiser pode nos acompanhar, que a oração vai estar agora na tela do seu televisor. Pai, vós que destes ao jovem Pier Giorgio Frassati a alegria de encontrar Cristo e de viver a sua fé com coerência ao serviço dos pobres e doentes, concedei-nos também a nós sermos como Ele puros e santos e imitar a sua generosidade para difundir na sociedade o espírito do Evangelho por Cristo nosso Senhor. Amém. Mas antes ainda também, não é agora que vamos conversar com o padre, porque vamos assistir a uma peça de um testemunho de alguém que é devoto do beato Pier Giorgio Frassati. Olá, eu sou a Edna Carvalho, sou missionária da comunidade Canção Nova e é com grande alegria que eu quero acolher a cada telespectador da TV Canção Nova Portugal. Que alegria estarmos juntos, principalmente para falar deste beato que de forma particular é o meu melhor amigo, meu amigo do céu, beato Pier Giorgio Frassati. Eu o conheci em 2008, justamente por causa da JMJ, e eu fiquei impressionada por ter visto uma foto do caixão que estava sendo levada, onde as pessoas tinham oportunidade de rezar e tudo mais, e eu quis saber mais um pouco sobre a vida dele, e eu achava até que fosse algum jovem religioso. Então, quando eu vi que era um jovem normal, né, que praticava esportes, que era extremamente amigável, né, com um temperamento para fora, extrovertido, eu fui me identificando. Que de vez em quando não ia tão bem assim nos estudos e que também teve a oportunidade de se apaixonar.
eu fui vendo as características dele de um jovem normal e me vi ali e falei, meu Deus, senti realmente essa ressonância. E ao me identificar com ele, eu comecei a procurar sobre ele, vi que o corpo dele estava incorrupto e aquilo para mim me marcou muito. De poder dizer que a santidade de vida que ele viveu durante toda a sua vida, até mesmo depois da sua morte, foi honrado. Porque ter um corpo incorrupto, ali também foi o sinal que Deus nos deixou de preservação, de olhar para a nossa história e que é a partir da própria frase que ele tanto repetia, né? Que nós que somos católicos, que nós temos que dar graças a Deus, porque é uma graça sermos católicos e que nós não devemos desperdiçar os mais belos anos da nossa vida. Essa forma com que ele falava, e depois de tantas outras frases que ele falou e que me marcou e que depois eu comecei a ler as cartas, um pouco da história dele, eu fui vendo o quanto que é atual e o quanto que é concreto para a nossa vida cotidiana. E que tudo aquilo que ele fazia transbordava em gestos concretos, né? As visitas aos pobres que ele fazia. Então, eu fui realmente sendo conduzida sem perceber por esse amigo a querer transformar também a minha vida de oração de uma forma prática, também de transbordar isso, né? Eu sempre fui dentro da Igreja Católica, tinha atividades com grupo de oração, com renovamento carismático, mas eu pude perceber ali em 2008 essa presença de um amigo que fez eu desejar o algo a mais da santidade e de poder ver que é possível ser santo. Graças a Deus, em 2009 eu entrei para a comunidade Canção Nova e desde então eu fui vendo que ele foi começou a me acompanhar também dentro daquilo que era a minha vocação. Em muitas situações difíceis e até mesmo quando eu estava com jovens e eu via aquela história sofrida e algumas dificuldades que eles viviam, e até hoje eu faço isso, eu confio a Pier Giorgio, falo, você pode cuidar dessa pessoa melhor do que nós. Tem situações que são realmente delicadas e quando eu falo que aquilo me ultrapassa, eu gosto de confiar a ele e para mim essas são as graças, porque eu contemplo realmente a intercessão e a força da intercessão dele na minha vida, na minha história e também na vida daqueles que eu posso rezar, né? E que eu vejo depois de certa forma o testemunho, e o testemunho maior, a graça maior é da conversão. Como o Pier Giorgio, antes dele morrer, ele escreve essa frase, né, verso lauto, numa foto que o amigo dele tirou enquanto ele fazia alpinismo. Esse verso lauto, em direção ao alto, ele é uma vida que nos aponta para a eternidade. Ele é uma vida que me aponta para a eternidade. E para encerrar, uma última frase dele que me marca profundamente foi quando ele dizia: viver e não fingir que se vive. Hoje, essa frase ela ecoa de forma nova para mim. E ao passar, né, depois pelas experiências de outras jornadas e encontrá-lo sempre como patrono, eu vejo o quanto que é atual esse viver e não fingir que se vive. O quanto que nós somos chamados e que Deus nos dá força, nos capacita e nos confia este amigo do céu para interceder por nós, para que a nossa vida não seja uma vida medíocre e para que a gente não viva de qualquer jeito e para que a gente não desperdice a presença de Deus em nós, para que a gente possa assumir e ser tão fervoroso quanto ele. Que Deus os abençoe e eu espero que vocês também possam crescer nessa devoção a este beato que nos aponta para a eternidade. Então, voltamos agora com o padre João Luiz Silva, da Arquidiocese de Évora, e nós assistimos a esse testemunho e sabemos que nos últimos anos é que se passou a conhecer mais a figura desse beato tão jovem, não é mesmo, padre? Então, mas antes de falarmos sobre a vida dele, qual a sua ligação, o que vocês dois têm em comum? Em primeiro lugar, eu penso que o grande amor a Deus e às coisas de Deus também. Conheci o Beato Frassati ainda como seminarista através das conferências vicentinas, porque ele também fez parte das conferências vicentinas. E lembro-me que, numa altura, fiz uma pesquisa sobre alguns santos e beatos vicentinos, porque eu fiz a minha formação nos padres vicentinos e encontrei um pequenino testemunho deles. E fascinou-me logo a capacidade que ele tinha de cativar os outros colegas, os outros jovens,
com um grande dom, que era a alegria e o dom da amizade também. E nesse momento essas duas características deste beato tocaram-me profundamente, que depois se enraizavam de uma forma muito concreta no serviço aos mais pobres, através das conferências vicentinas. Então aí houve logo uma identificação muito grande, que depois fui acompanhando e a quem também rezo, peço intercessão, e quando tive conhecimento que nas Jornadas Mundiais da Juventude, este ano, 2023, ele era um dos patronos da juventude, claro que fiquei extremamente feliz, muito contente, e leva-me a aprofundar muito mais a sua espiritualidade e o seu dom, o dom da sua vida, nos dias de hoje, no mundo de hoje, que é sempre atual, que é o estar ao serviço de Deus naqueles que nos esperam e que precisam de nós. Sim, então, mas antes vamos começar do início para saber alguns aspectos da vida dele, não é mesmo? Porque o beato, como nós falamos, nasceu no início do século passado, num determinado contexto, numa determinada realidade. Como o senhor poderia nos contar um pouquinho da sua história? Como foi dito logo no início, ele nasceu na Itália, nasceu em Turim, nasceu no dia 6 de abril de 1921, nasceu numa família de alta sociedade. O seu pai era político, a sua mãe era pintora, o pai chamava-se Alfredo, a mãe chamava-se Adelaide, e um e outro não eram católicos, não tinham grande simpatia pela Igreja Católica. Até dizem que a mãe tinha alguma aversão até aos atos de piedade que ele que rejeitava. Ele teve uma irmã mais nova um ano, chamada Luciana, com quem tinha uma proximidade muito grande. E é interessante que o dom da fé que ele tinha, e depois o cultivo da fé, não vem do pai nem da mãe, porque não faziam essa experiência, mas vem dos avós. São os avós que certamente lhe dão a conhecer quem é Jesus, quem é a Igreja, e que dão a conhecer realmente esta boa notícia que Deus é para quem acredita e para quem acolhe também. Então foi através da sua avó que ele teve o primeiro contacto com a realidade de Deus, podemos dizer assim. Sabemos também que ele, como família rica, estudou os primeiros anos, estudava em casa, não estudava numa escola, mas que depois, na adolescência, entrou para os jesuítas. E quando entrou para os jesuítas, aí é que houve o grande contacto com a Igreja, podemos dizer assim. Ele fez parte do grupo de apostolado de oração e, por isso, ele aí começou, eu acredito, a acolher e a perceber, a experimentar o amor de Deus que nasce do coração. E podemos dizer que foi o coração de Jesus que tocou no seu coração. E é através do coração de Jesus que ele vai a uma realidade que podemos dizer que é uma grande coluna da Igreja, que é a adoração eucarística. Foi aqui que ele começou com a adoração eucarística, os seus momentos de silêncio, e depois foi aí que ele descobriu realmente a beleza de Deus, a grandeza de Deus, como sabemos que não pode estar contido só numa pessoa, mas que experimenta a Deus tem que o partilhar com os discípulos, com os apóstolos, com cada um de nós também. Sim. Nossa, então eu estou me identificando com o beato também na minha vida, porque também foi muita influência, não da minha avó, mas da minha tia-avó, e nem tanto dos meus pais também a minha caminhada de igreja. Então, também é importante conhecer também, porque a gente precisa, na vida dos santos, se inspirar. Às vezes reconhecemos também traços da nossa história, nos reconhecemos também. E, padre, ele viveu no início do século XX, né, tinha contexto de Primeira Guerra Mundial, contexto de Revolução Russa. Então, aquela realidade toda, né, de início de um novo século também influenciou na personalidade dele, na sensibilidade a quem sofre, dos mais pobres, sobretudo? Eu penso que é a sua realidade depois de encontrar Deus no outro. Ele costumava dizer que através do batismo, ele foi batizado certamente em criança, através do batismo ele percebeu que a vida dele não era só para ele, a vida era para se dar. E ele, numa realidade, num contexto de, por exemplo, de bem-estar, até económico, ele percebeu que havia outra realidade que não era aquela, era uma realidade daqueles que nada tinham. E penso que esta realidade, este confronto com aqueles que nada têm, criou nele, podemos dizer, como se diz em Portugal, um abanão. Um abanão para dizer que ele não podia ficar só nele, mas tinha que ir ao encontro dos outros. E foi nesta realidade dos pobres que podemos dizer que ele encontrou a sua verdadeira missão, através das conferências de São Vicente de Paulo, as conferências vicentinas. E é muito interessante que ele, quando tem este confronto com os mais pobres, que para ele eram Cristo e para a Igreja são Cristo, são a presença de Deus, é muito interessante que ele percebe que não é só
estar na caridade, ou fazer caridade, mas é estar ao lado. E é por isso que ele dizia que era preciso uma reforma social. É interessante que há um ditado popular que todos nós conhecemos que diz: quando vis um pobre, não dês um peixe, ensina-o a pescar. E penso que a missão do Beato Frassati foi esta, a sua grande ousadia, foi de estar ao lado dos pobres, ensinando-os também o seu modo de subsistência e, sobretudo, nesta realidade que me parece tão interessante e tão bela, dar-lhes o mais importante, que é o amor de Deus. Ele teve esta capacidade de o fazer. E, padre, né, como o senhor falou, ele participava da conferência dos Vicentinos, mas teve alguma resistência da família? Pois, a família, o pai dele achava que este trabalho que ele tinha com os mais pobres, que não o conhecia verdadeiramente, na profundidade, porque a realidade do pai era outra, achava completamente desnecessária, porque os pobres não precisavam destas coisas. O que o pai gostava é que ele tivesse uma carreira política e que fosse um homem de sucesso. E o caminho dele foi, naturalmente, por outra realidade também. Mas é interessante que depois já na doença dele, que foi muito rápida, e no funeral, o pai tem um confronto muito grande, porque o pai não sabia que ele tinha um contacto tão grande com os mais pobres, com os desfavorecidos. E os pobres não sabiam que ele pertencia a uma família rica. Então foi ali, dizemos, um contraste tão grande de tanta gente que vai agradecer este jovem, que morreu com 24 anos, que arregaçava as mangas, podemos dizer assim, para que Jesus ficasse na vida destas pessoas, para que Jesus ficasse nos marginalizados, podemos dizer. E acredito que foi o seu maior testemunho até para os dias de hoje. Sim. E também esse aspecto do pai dele, que gostaria que ele engrenasse numa carreira política. De certa forma, influenciou no sentido amplo da política, né? Como nós podemos falar, ele encarnado naquela realidade de ter essa luta na oração e também na ação, podemos dizer, a partir desse pensamento social da igreja. Poucos anos antes, tinha sido publicada a Rerum Novarum, um importante documento do Papa Leão XIII, também sobre todo o pensamento social da igreja. Então, aquele contexto fez ele também ser alguém de ação, pouco influenciado, até de certa forma influenciado pelo pai? Sim, porque a realidade que ele conhecia é uma realidade de um jovem rico, podemos dizer assim, e o seu meio de amigos também eram jovens do estrato social que ele tinha. Mas eu penso que naquele encontro que ele tem com Jesus, na adoração eucarística, e ele até dizia: Jesus visita-me todos os dias na Eucaristia, o dom da Eucaristia, para ele perceber que Jesus fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza e com a sua riqueza também. Então nós vemos que ele percebeu que esta realidade dos pobres era a realidade que o aproximava mais de Deus. Era que ele dava a conhecer como Deus é verdadeiramente. Certamente uma realidade que ele não encontrava no seio familiar, não é? Porque onde tinham tudo, mas faltava o mais importante, que é muitas vezes um sentido de vida, não é? Sim, sim, né? E como muitos santos falam que indo até Deus é que se vê o pobre, que se reconhece o pobre para poder, assim, né? A gente não está numa dinâmica de um simples voluntariado, mas é uma entrega de vida. É uma entrega ao amor de Deus em primeiro lugar, e assim nós vamos reconhecer o outro como nosso semelhante em qualquer situação que se encontra, para irmos ao encontro, para ajudarmos, para sermos esse suporte. E também o Beato escreveu cartas, panfletos, esteve envolvido dessa forma, assim, com jovens, através também de alguma divulgação? Ele é interessante, ele escreveu várias cartas. Nas cartas ele tem duas características grandes, que são a alegria. Era um jovem muito expressivo, um jovem muito alegre, a alegria, e era também o dom da amizade. Ele tinha muita facilidade em cativar as pessoas, que são dois grandes dons de Deus, e Deus manifesta-se também nisso, não é? No dom da alegria, no dom da amizade. E quando ele escrevia, ele tinha esse cuidado sempre de colocar que Deus era o centro da sua vida. E isso é até aos dias de hoje, é até ao que o mundo acaba, não é? Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós sabemos que trabalhamos e estamos ao serviço de Deus, e que Deus nos leva sempre aos outros. Deus nunca nos deixa sozinhos. Há sempre alguém que está à nossa espera. E é por isso que ele tem algo muito engraçado, que quando eu li fiquei muito contente, que ele fundou um grupo, que ainda como universitário, chamado o Grupo dos Arruaceiros, que eram aqueles que estavam longe da igreja, ou até podemos dizer longe de Deus. E como é que ele os conseguia cativar? E conseguia-os cativar através destes dois dons, através da amizade e através também da alegria. Então ele até dizia: quem não tenha um pecado, que atire
subir a primeira pedra. Ele tinha a capacidade de perceber que até aqueles que estão longe têm a necessidade de Deus mesmo sem o saber. E nós aí podemos ver muito o nosso querido Papa Francisco, a nossa igreja de portas abertas, a nossa igreja em saída, por isso que ele faz muito sentido nestes tempos. Uma igreja que é um hospital de campanha. Podemos dizer que esta realidade que nós hoje experimentamos e que a igreja experimentou desde aquele grito da ressurreição de Jesus, é sempre o grande testemunho e a grande missão que tem cada um de nós, realmente estar ao lado daqueles que nos esperam. E esses arruaceiros estavam também com o Beato no desporto, porque nós sabemos também que o Beato Pier Giorgio Frassati era alpinista, como jovem mesmo nessas atividades, então ele conseguia assim, agregar os arruaceiros e como era o desporto na vida dele. O desporto, por exemplo, ele era alpinista, como sabemos, e acho muito interessante que o Papa Bento XVI chamou-lhe o alpinista de Deus, porque escalar para as alturas e nós sabemos... E tem aquela frase conhecida dele, verso alto. Não sei se eu estou falando corretamente, tá? Mas é para cima. E é interessante que a nossa vida também é sempre para cima. Eu até costumo dizer, quando nós muitas vezes visitamos um santuário, quase sempre o santuário está no cimo de uma montanha, para nos dizer que caminhamos para cima, para o alto. E ele tinha essa capacidade também, essa alegria, esse dom de ser alpinista, e penso que no desporto e na natureza, porque ele gostava muito também de rezar na natureza. A natureza comunicava-lhe Deus. A natureza falava-lhe de Deus. E nesses encontros que ele fazia com outros jovens, mesmo não crentes, eles iam recebendo este dom de Deus e, sobretudo, percebendo que há alguém que está acima de nós, que nos ama e que nos cuida, que é o próprio Deus. Sim, e padre, para quem agora também está nos acompanhando, porque, como já falamos, né, sempre temos esses exemplos a inspirar a juventude de hoje, né? Todas as realidades que o senhor apresentou, vemos isso, um jovem enraizado na sua realidade, vivendo ali o desporto, as amizades. Então, para quem nos acompanha, seja jovem, ou sejam aqueles que têm um jovem em casa, como a gente pode falar que ele é esse modelo de um projeto de vida concreto, né? Não é algo assim abstrato, e para que também o jovem olhe para a sua vida e faça esse projeto de vida? Eu penso que o Jorge Frassati, como todos os santos e como nós também, percebeu algo que é muito simples, que só o amor faz sentido, só o amor dá sentido à vida. Não um amor que começa hoje e acaba amanhã, mas um amor que não se esgota e que é eterno. Esse amor é o próprio Deus. Ele, quando fez esse encontro, porque tudo nasce do encontro, quando nós nos encontramos com Deus, nós encontramos com os outros também. Ele, quando encontrou-se com Deus, encontrou-se consigo próprio, percebeu a sua missão. E a perceber a sua missão, sentiu uma alegria tão grande que não pôde conter-se nele próprio, mas tinha que ir ao encontro dos outros que estavam à volta dele. E é interessante que ele vai aos pobres entre os pobres, das conferências vicentinas, e vai também a quem? Vai também aos da alta sociedade e vai até aqueles que ainda não conhecem Deus. Ele vai a todas as realidades. E é neste dinamismo de amor que é o próprio Deus, que ele constrói a sua vida e se torna também um caminho para os outros. Eu gosto muitas vezes de pensar que nós também somos um caminho para os outros. Quantas vezes a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, a nossa oração, o nosso testemunho faz com que outros entrem neste caminho que é o próprio Jesus. Então, para os jovens de hoje que procuram, que são radicais, porque Jorge Frassati foi um jovem radical, procuramos só o amor é que nos torna verdadeiramente radicais. E o amor naquele que é partilhado, que é vivido e que é experimentado com o mundo que nos espera e com o mundo que ainda também não conhece a Deus. Penso que é o grande testemunho deste jovem beato. Sim, e nós sabemos, né, o movimento dos vicentinos é muito forte em todo o mundo. Isso me faz, como o senhor falou, né, também recordando um fato da sua morte, quando os pobres não sabiam que ele era rico e também que os pais não sabiam que ele estava tanto com os pobres. Sim, isso só me fez recordar um aspecto também da vida até do padre Jonas Abib, o nosso fundador, porque o pai dele era um vicentino. Ah, bonito. E no dia do seu velório, também apareceram muitos pobres que o seu Sérgio Abib ajudava porque ele era pedreiro, ajudava quando aconteciam fortes chuvas, que às vezes destruía alguma parte da casa das pessoas, ele ia lá ajudar. E quando chovia, ele não falava nada, porque estava saindo de casa. Aí a esposa, a dona Josefa,
falava assim até para as filhas, olha, eu acho que seu pai está me traindo. Até aconteceu essa desconfiança. Aí quando foram ver, assim, no dia do velório, compreendeu que ele tinha ido no anonimato socorrer, enquanto Vicentina, as famílias que estavam em apuro ali por conta das chuvas. Então, e um santo vai inspirando o outro, né? Como São Vicente, nas conferências, o Beato Pier Giorgio, e assim, em cada realidade onde precisamos realmente sair de nós e irmos ao encontro do outro. São Vicente de Paulo tem uma expressão, um pensamento muito bonito, quando ele diz, deixai Deus por Deus. Quando ele diz, quando estiveres na oração e um pobre bater à porta, deixai a oração e de acolher o pobre, porque Jesus está no pobre. Sim. E é interessante, a expressão só deixar Deus por Deus é extremamente bela, eu gostei imenso. Sim. E o Pier Giorgio Frassati deixou isto, deixar Deus por Deus. Ele muitas vezes deixava na sua vida pessoal para encontrar naquela realidade. E é muito bonito que eu também li que ele, quando ele já estava muito doente, ele lembrou-se que havia uma família que não tinha medicamentos e que ele precisava de visitar e que não visitou porque estava acamado. Mas padre, desculpe interromper o senhor, porque vamos fazer um suspense agora. Vamos, então fazemos. Porque senão o senhor já vai falar dos aspectos da doença, da morte dele, que vai ser no próximo bloco para quem está nos acompanhando agora no programa Manhã Viva. Até já. Bom dia novamente, quem continua a nos acompanhar nessa segunda parte do programa Manhã Viva, sou eu, Graciele Reis, e recapitulando o nosso primeiro bloco, estamos a refletir sobre a vida do Beato Pier Giorgio Frassati. Já ouviste falar dele? Ele é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, um jovem que morreu com apenas 24 anos, natural de Turim, na Itália, e teve uma vida assim linda, assim, inesgotável. O tempo já estava aqui passando no primeiro bloco, nem conseguimos ainda concluir tudo. Estou aqui com o padre João Luiz, da Arquidiocese de Évora, e a gente vai continuar a percorrer um pouco sobre a vida desse jovem beato que continua a nos inspirar. E, padre, assim, o senhor já tinha começado a falar um pouco sobre a doença e depois da morte dele, mas antes disso, né, vemos que a vida dele foi de muitas renúncias. Como foi o discernimento vocacional dele? Ele chegou a sentir o desejo de ser sacerdote, mas também sabemos que teve um romance na vida dele, né? A gente gosta um pouco de saber dessas histórias de amor. Pelo que conhecemos da biografia dele, ele realmente teve um amor, uma jovem de quem gostava muito, mas que era de um estrato social inferior ao estrato dele. E ele teve conhecimento que a família não iria aceitar. E porque Deus, dentro do seu coração, já tinha colocado um sopro de outro amor maior, podemos dizer que o amor às coisas de Deus, que era o amor à missão, depois se traduzia nestes grupos onde ele participou, ele renunciou, e até porque sabia que ia criar uma situação de desconforto com a família. Podemos dizer que ele deixou tudo, como diz a Sagrada Escritura, quem não tiver a coragem de deixar pai e mãe para me seguir, como diz Jesus, não é digno de mim. E então o Beato Frassati teve essa capacidade de trocar esse amor, que era tão belo também, por um amor maior, que é o amor de Deus à missão. Sim, muito bem. Então, assim, a gente se surpreende, porque né, com essa capacidade de renúncia, como foi ao longo da vida dele. Não teria sido fácil, naturalmente, tudo o que é humano é difícil. Sim. Mas temos a graça de Deus, não é? E temos também este amor a Deus que depois também nos ajuda a superar essas dificuldades. E, padre, então, como já mencionamos, ele morreu com apenas 24 anos. Como foi o contexto da sua morte? Qual foi a doença dele? Ele morreu com uma doença infecciosa e o que sabemos é que ele terá contraído essa doença com os pobres, naturalmente, porque devido à higiene. Ele teve muito pouco tempo acamado, foram 4 ou 5 dias, e foi nesses 4 ou 5 dias que ele esteve acamado, pensavam que era apenas uma gripe que iria passar, que ele uma vez se lembra que havia uma família que ele tinha ficado de visitar, para levar também uns medicamentos e que não pôde porque estava acamado. Então ele, muito preocupado, pediu a um jovem amigo que o fizesse, entregou-lhes esses medicamentos que levasse essa família. Quando li isto, tocou-me de uma forma extraordinária, porque
todos nós já estivemos doentes, não é? E quando estamos doentes, se calhar em primeiro lugar pensamos em nós, na nossa cura, pensamos também na doença e no mal-estar que ela provoca. E Frassati tem a capacidade, na sua doença, que é dolorosa e que é grave, estar a pensar em alguém que lhe falta alguma coisa porque ele não passou lá. Isto é de uma grandeza, de um coração enorme, de um coração que já está totalmente preenchido com o amor de Deus. Certo. Então, a fase dele pior, até morrer, foi de apenas 4 dias? Foi 4, 5 dias, foi. Nossa, assim, foi. muito rápido, né? Sim, também foi há 100 anos. A medicina não estava como hoje. Justamente. Assim, e teve mais dificuldade. Era fatal, não é? Mas ele esteve assim esses dias. E ele até dizia, pois nas últimas horas, que o dia mais feliz da sua vida seria o dia da sua morte. Eu acho muito interessante. Porquê? Porque Jesus já preenchia o coração deste homem até ao fim, deste jovem. E nos últimos momentos da vida dele, ele também expressou alguns desejos, como também até a irmã dele, que tinha uma profunda amizade com a irmã dele. A sua grande preocupação eram os pobres. Ele, através das conferências vicentinas, ele teve esse contacto realmente com os mais desfavorecidos, que lhe encheram completamente o coração. E então era aquele desejo de quando eu não estiver, quem vai estar. E por isso ele também chamou para si alguns desses seus amigos para que continuassem essa missão, que depois continuaram também. E depois sabemos que mais tarde até o pai também teve essa capacidade, porque o pai, como era ateu, e ficou muito surpreendido, como há bocadinho falávamos, com o funeral dele, no início teve uma grande revolta, e é normal, porque alguém que se entregou totalmente a Deus morre tão cedo, e um filho. E eu costumo dizer que não deve haver dor maior para um pai ou para uma mãe do que perder um filho. Mas depois há ali um encontro com o amor de Deus, o pai de Jorge Frassati, que se converte. É interessante, que eu posso dizer, quando isto fiquei muito agradado, que eu acho que o primeiro milagre que o beato Jorge Frassati fez já no céu foi a conversão do seu pai. Olha, foi a conversão do seu pai. Uma vida tão curta, eu costumo dizer, não é preciso viver muitos anos para deixar um rastro de bem. E ele, numa vida tão pequenina, com 24 anos, ele conseguiu deixar um caminho de luz que vem até às Jornadas Mundiais da Juventude de 2023. Isso. E justamente voltando a falar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, porque mesmo quando passar a jornada, né, até como eu falei no início do programa, esse clima de JMJ deve perdurar, não ser apenas ali o evento vai ser maravilhoso, o Papa vir, se Deus quiser, vai estar mais bem disposto, né, após a sua cirurgia, com mais saúde. Milhões de jovens do mundo inteiro, de diversas nacionalidades, sempre é muito bom, mas a gente não pode deixar essa chama depois apagar. Então, como a partir da vida do Beato e tudo que a igreja se propõe, a gente concretizar isso na vida dos nossos jovens? Um encontro mundial da juventude e participei em 2. Participei em Santiago de Compostela, em Espanha, e participei em Paris, França, naturalmente. E sinto que um encontro mundial da juventude tem de ser, em primeiro lugar, um encontro com Jesus. E quando nós encontramos alguém que faz sentido à nossa vida, nós agarramos na mão e vamos com a pessoa para sempre, ou continuamos de mãos dadas com a pessoa para sempre. As jornadas, podemos dizer, nesse testemunho tão belo de milhares e milhares de jovens, é esse primeiro encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, eu costumo dizer sempre, dá-se na nossa vida pessoal e dá-se também nos nossos caminhos de Emaús, porque todos nós temos caminhos de Emaús, quando às vezes estamos animados, quando às vezes parece que a fé não é tão forte e vamos cabisbaixos, como aconteceu com estes discípulos, e Jesus põe-se ao nosso lado e diz, porque estáis tristes? E se está a conhecer no partir do pão, ou no partilhar da vida também, podemos dizer. E também este encontro com Cristo, eu costumo dizer, também está na nossa vida, nas estradas de Damasco, quando caímos do cavalo, quando parece que nada faz sentido, quando até perseguimos aqueles que nos amam e quando percebemos que há alguma grande luz, que é o próprio Jesus, e que nos diz, porque me persegues, anda, vem comigo. Então, as Jornadas Mundiais da Juventude têm esta realidade, é um encontro. E depois deste encontro com todos os jovens, mas cada um dentro da sua realidade, da vida pessoal, temos que fazer com que este encontro seja um encontro diário.
Sim. Na realidade, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos. Eu costumo dizer, e é tão bonito o tema que nós temos para as jornadas, como Maria. Que Maria que partiu apressadamente para a montanha. E é interessante que o beato Jorge Frassati também era um grande devoto de Nossa Senhora. Ele teve este primeiro encontro com a Mãe de Jesus através dos dominicanos. Ele fez parte da Ordem Terciária. Então, a partir daí, ele, por exemplo, rezava o terço todos os dias e o terço levava-o sempre a Jesus, porque é a meditação dos mistérios da vida de Cristo. E é interessante que algo que me identifico muito também, e quem me conhece, alguns sacerdotes que me conhecem também, sabe que quando há um santuário mariano, nem que seja num canto qualquer muito difícil, eu gosto de visitar. Porque quando visitamos um santuário mariano, eu digo que visitamos a casa da Mãe. E ao visitar a casa da Mãe, estamos no seu colo. Como quando nós éramos crianças e todos nós somos filhos e nos sentávamos no colo da nossa mãe quando tínhamos medo, quando estávamos tristes, ou então quando queríamos agarrar o pescoço da nossa mãe e abraçar-nos a ela para dizer que gostamos muito. Então, quando visitamos um santuário, nós sentimos isso. Nós estamos no colo de Nossa Senhora. E é interessante que não é um colo que nós escolhemos, é um colo que o próprio Jesus nos dá. Sim, nos dá. É muito interessante, e eu às vezes digo, por exemplo, na catequese e também aos meus jovens, se nós tivéssemos que dar a nossa mãe a alguém, certamente nós diríamos, não. A minha mãe é minha, não a damos a ninguém. Jesus deu-nos a sua mãe. Deu nos momentos no momento mais difícil da sua vida, Ele deu-nos a sua mãe. E é interessante que eu também gosto de pensar que Nossa Senhora aceitou e trocou o céu por cada um de nós. Porque ainda há dias lia isso e também já tinha pensado muitas vezes, quando Jesus está na cruz e diz ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, eu acredito que essas primeiras palavras, em primeiro lugar, teriam que ser para Nossa Senhora. A primeira discípula. Assim, tu hoje estarás comigo, mas não, eu dou-te a missão. E Nossa Senhora aceitou, trocou o céu por cada um de nós, pelos seus filhos. Então, esse encontro que nós vamos experimentar agora nas Jornadas Mundiais da Juventude, eu digo que seria muito fraquinho se terminasse no dia 6. Sim, mas com tem que prolongar pela vida inteira. Eu, quando participei nessas jornadas, ainda era muito jovem, quando foi em Santiago de Compostela, os dois foram com o Papa João Paulo II. Lembro-me perfeitamente, estávamos no Monte do Gozo e o Papa João Paulo II já tinha estado em Portugal e ele disse, olá jovens portugueses, já tinha saudades vossas. Foi uma gritaria tão grande, umas palmas a bater, a agradecer ao Papa, e todos nós gritávamos, viva o Papa, viva o Papa. E há coisas que marcam profundamente. E ele disse, gritai menos ao Papa, rezai mais a Maria. E aquilo tocou-me profundamente. E depois, por exemplo, em Paris, o Papa João Paulo II já estava muito velhinho, muito debilitado. E nessa altura eu já estava a fazer discernimento vocacional para entrar para o seminário. E tocou-me profundamente como é que Jornada Mundial da Juventude e quem vem congregar os jovens é um idoso. Com toda a sua debilidade. Sim, e já com muita dificuldade em comunicar. Sim. E é interessante como a juventude estava no seu coração, estava no seu olhar, estava no dom da sua oração por nós, estava na fé. É isto que nós queremos repetir todos os dias. E por isso que eu vou brincar até agora. A Jornada Mundial da Juventude também é para mim, que sou uma jovem adulta. Porque a gente brinca aqui... Eu sou quase idoso. Porque a gente brinca aqui, né, internamente, porque nós temos na nossa equipe também vários jovens aqui, como os que estão agora aqui nas câmeras. Aí a gente fica sempre nessa brincadeira, assim, que eu falo que eu sou jovem há mais tempo. Não, há mais tempo tanto assim, não. Sou uma jovem adulta e que também que a Jornada Mundial da Juventude é para mim, né? Estou também com todo o entusiasmo, e João Paulo II, Papa Francisco, idosos, assim, como tem ali a pessoa de Cristo atraindo multidões, né? Toca-nos muito, assim, ver isso. E o senhor falando do aspecto de Maria que partiu apressadamente para a montanha, para as montanhas de Aicarem, para visitar sua prima Santa Isabel, o Pier Giorgio Frassati também, que era aquele homem das montanhas, o Papa João Paulo II também gostava muito de ir para as montanhas, então é um símbolo mesmo, assim, a montanha desse movimento que nós todos, jovens, crianças, devemos
também assumir, não é mesmo, padre? E a vida é um caminho, é um subir constante. É interessante que esta realidade de Nossa Senhora na vida do Beato Jorge Frassati, na vida dos Papas e na vida de cada um de nós, toca profundamente e de um modo muito especial para nós agora nestas jornadas. Fátima, eu, por exemplo, vou ter na minha paróquia as pré-jornadas e vamos acolher a 50 jovens. Alguns são dos Honduras, outros são do Ghana, outros também são da América, um país da América Latina. E há dias falei com um jovem das Honduras e a primeira pergunta que ele me fez é que foi Montargil, é a minha paróquia, como sabemos, se Montargil era muito longe de Fátima. E eu disse, não é. Assim, eu disse, não é muito longe, porque há um carinho muito especial também para visitar o Santuário de Fátima e falávamos de ir à montanha. E nós aqui em Fátima sentimos esta alegria porque aqui também há uma montanha que é a Serradeira. E Nossa Senhora também subiu esta montanha para ficar connosco porque somos seus filhos. E que vai acolher naturalmente estes jovens, estes milhares de jovens que vêm visitá-la também na Cova da Iria. E a Cova da Iria, interessante que não é um santuário que está numa montanha, mas que está numa cova. E uma cova faz-me sempre lembrar um coração. O coração. Então, Nossa Senhora espera-nos no seu coração. Padre, passou muito rápido, ainda não acabou, mas passou bem rápido assim, o nosso programa. Quem está nos acompanhando, esse é o programa Manhã Viva, estamos a falar sobre o Beato Pier Giorgio Frassati, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. E, padre, também nós podemos ver assim, como a juventude sempre está no olhar, no coração da Igreja. O próprio Papa Francisco mencionou o Beato Pier Giorgio na exortação pós-sinodal Christus Vivit. E, nesses tempos também, os bispos portugueses reunidos nas jornadas pastorais em Fátima também se debruçaram no pós-jornada, nesse aspecto pastoral. Até foi apresentado uma pesquisa do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica. E esse estudo, eles entrevistaram jovens de 14 até 30 anos e chegou-se à conclusão que 56% desses jovens se declararam religiosos e a metade destes 56% se dizem católicos. Mas, padre, então, pastoralmente, o que a Igreja precisa fazer para que não se perca essa chama? Promover o encontro pessoal com Jesus, mas o que seria importante mesmo pastoralmente pós-Jornada Mundial da Juventude? Eu penso que os jovens de hoje, ainda em primeiro lugar, os jovens de hoje, como em todos os tempos, todos nós, porque já o fomos também, procuramos um sentido de vida. E o sentido de vida que procuramos não é um sentido que possa fazer sentido hoje e amanhã não. Um sentido que tenha uma expressão eterna, podemos dizer, para sempre. Esse sentido de vida é Jesus. E vemos que os jovens procuram esse sentido. Alguns já descobriram que é Jesus, que é esse caminho. Outros ainda não descobriram. O que nós podemos fazer, eu penso que é o mais importante. Aqueles que já descobriram esse sentido, porque os jovens evangelizam outros jovens, nós só podemos chegar aos outros através de um testemunho verdadeiro. Quando nós testemunhamos aquilo que acreditamos, não precisamos dizer muitas palavras. A nossa vida fala por nós. Se nós tivermos que dizer muitas vezes, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, há alguma coisa que na nossa vida ainda não está bem. Quando nós dizemos, ou quando nós apresentamos através dos nossos gestos, da nossa vida, que Jesus é o centro daquilo que somos, aí sim nós evangelizamos. Eu também, ainda como jovem, podia partilhar, ainda temos tempo. Uns minutinhos, breves minutinhos. Eu como jovem, fiz uma experiência de voluntariado em África, em Moçambique, estive a dar aulas de português. E a pessoa que nos acompanhava, que era o irmão Marista, uma vez contou-nos que uma das catequistas, que era a Elisa, que nós conhecíamos muito bem, que era muito dinâmica lá na comunidade, ela entrou para a comunidade crente, ou desejo para a igreja, através de um gesto de caridade. Ela todos os dias ia pedir alguma coisa ao irmão, ou qualquer coisa do campo, que eles chamavam a machamba, ou um medicamento, e ele ia sempre, o que tinha ia dando àquela jovem mulher. Diz ele, num sábado de manhã eu levantei-me, vi ao longe, e lá vinha outra vez a Elisa, e pensou, lá vem ela pedir mais alguma coisa. E ela chegou ao pé dele e disse, irmão, eu queria lhe pedir uma coisa. E ele disse, diga lá. Ele disse, olha, queria lhe pedir que me desse a conhecer o seu Deus, porque o seu Deus é bom. Porque tudo aquilo que o irmão tem e me faz falta, o irmão dá-me sempre. Ai, que lindo. E ele dizia, e foi através desta mulher que eu consegui entrar na comunidade daquela localidade. Então, o futuro
é isto também, da Igreja é isto. Passa verdadeiramente pelo nosso testemunho. Como o Jorge Frassati, eu disse uma coisa que era importante. Ele tinha uma grande devoção a alguns santos. Por exemplo, tinha devoção a São Tomás de Aquino, através da Eucaristia, a Santa Catarina de Sena, o amor que ela tinha ao Papa, a São Vicente de Paulo, os pobres. E eu acho tão interessante que ele tinha como referências da sua espiritualidade estes santos, e hoje é ele uma referência. Beato. Uma referência. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1990 e agora nós rezamos pela sua canonização, não é mesmo? Sim. Padre, infelizmente chegou ao fim o nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, eu. É sempre uma alegria estar convosco. Sim. E é bom partilharmos estes testemunhos e quem sabe se daqui a uns anos não haverá alguém da Canção Nova que seja patrono das Jornadas Mundiais da Juventude. Olha só! Então, nós queremos agradecer a presença do Padre mais uma vez e agradecer também a você que nos acompanha, que sempre está sendo Família Canção Nova conosco. Esse programa e toda a nossa programação só acontece pelas mãos de quem nos acompanha, dos nossos benfeitores. Então, um bem-aja e assista também este programa Manhã Viva no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal. Logo após a exibição na televisão, o programa fica disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Então, um forte abraço, um bom dia e até a próxima. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.